Boa noite, pessoal, povo de Deus. Boa noite, gente. Opa, bênção. Queremos dar continuidade àquilo que temos ministrado sobre o Evangelho de Marcos. Eu gosto muito de pregar nos Evangelhos, porque os Evangelhos, eles nos trazem a evidência, os Evangelhos nos expõem a pessoa de Jesus Cristo de uma forma tão clara. E Martinho Lutero dizia que Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Então, quando a gente lê as Escrituras, se a gente quer entender alguma coisa, como isso funciona na vida real, a gente precisa olhar para como Jesus atuava. Então, esse sempre é um exercício que a igreja precisa fazer. É um exercício ousado, porque muitas vezes a igreja institucional, ela diz uma coisa e quando a gente olha para Jesus é outra. Então essa sempre tem que ser a busca, o norte. A igreja precisa sempre estar se governando pelo exemplo de Jesus. Ela precisa voltar o seu leme sempre para esse norte. A igreja entra em crise quando ela perde esse romance, ela perde essa paixão, ela perde esse foco de olhar para Jesus e começa a olhar para estruturas, para tradições, para doutrinas de homens. Isso é muito comum na história da igreja. Por isso, a igreja que se renova é uma igreja que olha de novo para Jesus, é a igreja que se reinventa de acordo com o ensinamento de Jesus, com o jeito que ele andou. E o Evangelho faz isso, os Evangelhos fazem isso. O Evangelho de Marcos, o primeiro dos Evangelhos, ele nos coloca Jesus em ação. E as ações de Jesus nos dizem muito, nos inspiram e nos fazem entender qual é a nossa vocação como igreja. Primeira pergunta faço para vocês baseado nisso. O que é a igreja? O que é a igreja? Isso é muito importante a gente saber. O que você está fazendo aqui? O que faz você estar sentado nesses bancos aqui, domingo após domingo? Porque às vezes, para algumas pessoas, às vezes a pessoa que é criada dentro da igreja perde o sentido e não entende o que é. E às vezes a gente vem porque há uma religiosidade toda no Brasil, 99% das pessoas no Brasil acreditam em Deus. E aí a gente se pergunta, por que a gente vem para a igreja? Por que a gente senta nesses bancos? O que é a igreja? Às vezes as pessoas chegam e dizem para mim como pastor, eu acho. Elas dizem, eu acho que a igreja tem que ser assim, assim, assim. Eu acho que a igreja, eu já vi pessoas falando coisas muito certas, mas vi pessoas falando coisas muito erradas daquilo que é a igreja, porque eu não posso definir o que é a igreja. Eu não posso definir. Eu não tenho esse direito, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para definir o que é a igreja. E nem você. Nem eu, nem vocês podemos definir a igreja. Nós temos que nos guiar por aquilo que a palavra nos diz e o que Jesus mesmo nos ensina e que comunidade ele quer construir. Isso precisa ficar claro para nós. E aí a pergunta que fica, tem duas correntes na história de entendimento da igreja. O que é a igreja? Tem algumas pessoas que pensam que a igreja é uma vitrine de perfeição. A igreja é um lugar onde a gente expõe nossas perfeições, nossa beleza, que nós somos maravilhosos, que nós temos uma família perfeita, que nós temos um casamento perfeito, que os nossos filhos se comportam maravilhosamente bem, que nós viemos cantar canções de vitória. É interessante. Isso acontece aqui também. Às vezes as canções que nós cantamos aqui são canções geralmente de vitória. Mas quando a gente olha para os salmos, por exemplo, existem canções de lamento. É difícil a gente cantar canções de lamento. Alguma vez você lembra de ter cantado canções de lamento? São poucas as vezes que nós lamentamos, mas os salmos têm lamentos. E muitas vezes a igreja se torna essa vitrine de perfeições. E aí as pessoas chegam dentro das igrejas, elas esperam encontrar indivíduos que correspondem totalmente à imagem que elas têm de perfeição. Tem outra visão de igreja, que é a visão da igreja como um hospital.
Aqui, nesse lugar, só entra gente doente. Só entra na igreja quem assume que é doente, que precisa de cura, que precisa ser ministrado no mais profundo da sua vida, porque está doente na mente, está doente no coração. Os nossos pensamentos estão doentes, nossos desejos estão doentes, nossas motivações estão doentes, nosso comportamento está doente. Às vezes nosso comportamento dá uma disfarçadinha. Essas são duas visões. O que você acha que é a igreja? É uma vitrine de nossas perfeições ou um hospital para a nossa doença? O que você me diz? É um hospital ou é uma vitrine? É um hospital. Mas a gente esquece isso. É ou não é? Às vezes o irmão que está aí do lado se comporta exatamente como um doente. E você também, porque você não vê a sua doença. Você vê mais a doença do outro que a sua própria doença. E aí nós nos indignamos, que coisa! Nunca imaginei que na igreja tivesse esse tipo de coisa. Não, exatamente aqui que tem. Eu quero ler o texto da palavra de Deus essa noite, que está em Marcos, então, logo em seguida daquele texto que nós falamos sobre construtores de obstáculos e removedores de obstáculos. Nós temos esse texto. E nós vamos ler. Capítulo 2 de Marcos, verso 13. Você vai ver, aqui é um texto maravilhoso. Diz assim: em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Jesus gostava muito do mar, passeava de barco, andava de barco, mandava aquela gente pescar, dizia vai aqui, vai acolá. Eu acho que o mar causa a todos nós, e a Jesus também causava uma sensação gostosa, né? Ele ensinava as multidões à beira do mar. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Eu preciso fazer uma explicação que sempre precisa ser feita, porque temos sempre gente nova na igreja e que nós precisamos nos situar aqui. Um cobrador de impostos era considerado pelos religiosos da época e pelo povo em geral como um traidor. Esse lugar onde está Jesus é um lugar, Israel, onde Jesus nasceu, onde aconteceu todos os relatos bíblicos, era um lugar dividido na época de Jesus em 3 regiões. Então, essas regiões, quando você cruzava com algum tipo de mercadoria, você tinha que passar pela alfândega e precisava pagar imposto. E o imposto ia para Roma. Se não ia para Roma, ia para a mão de Herodes. Israel era um lugar sitiado, dominado por outra nação. Só para você ter uma ideia, assim, vamos fazer mal comparando aí para você entender, seria mais ou menos como se os argentinos mandassem no Brasil. Imagina você passando de uma região para outra e você soubesse que a nossa nação era dominada pelos argentinos. Estou falando isso porque, né, a gente tem esse sentimento assim com os argentinos, né? Aí os argentinos nos cobrassem imposto. Todo lugar onde a gente fosse, a gente soubesse que aquele imposto que estava sendo cobrado dos pobres ia para a mão deles e não voltava para o nosso país. Nós íamos ficar muito indignados e o povo ficava muito indignado. O povo odiava os cobradores de impostos. Eles eram considerados entre os grandes pecadores daquela época. Um cobrador de imposto, ele era comparado com aquele que adorava outros ídolos, com aquela pessoa que andava na prostituição.
Assim era visto o cobrador de impostos. E lá estava Levi cobrando impostos. Ele era israelita e ele cobrava do seu próprio povo para entregar na mão de outro que não pertencia ao povo de Israel, e também ficava com pouco desse dinheiro. Espoliava o povo, se aproveitava dos pobres, tirava daquela gente que tinha já pouco para viver. Então havia um ódio muito grande. E Jesus chega nesse lugar e ele diz para esse homem: siga-me. Abandona as coisas que você está fazendo. Larga isso que você está fazendo e vem comigo. Aí Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, imagino que à noite, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos. Então aquilo ali já se reunia, já era uma festa da firma, festa da empresa. Todos os cobradores de impostos, tudo gente que gostava de um dinheiro, gostava de passar a perna, gostava de roubar o povo, e outros pecadores. Então, a reunião lá estava pesada, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, aí você imagina o que pode ser esses outros pecadores. Perguntaram aos seus discípulos por que ele come com cobradores de impostos e pecadores. Olha só, eles perguntaram para os discípulos. Eles ficaram lá de fora, olhando, porque eles já estavam observando Jesus. Eles já estavam com Jesus naquele momento do paralítico. Criticaram Jesus. Aqui os religiosos estão de butuca, porque esse homem que se apresenta como mestre é um homem que se torna perigoso, porque nenhum mestre, nenhum rabino, presta bem atenção, um mestre, um rabino daquela época, quando ia escolher um discípulo, escolhia um cara top de linha dos estudantes. Ele olhava e escolhia os melhores estudantes. Dentre os estudantes, ele escolhia os melhores dos melhores. E vejam só, Jesus é um mestre que aparentemente não vai escolher o melhor dos melhores na visão daquela gente, dos religiosos. Ele vai lá e escolhe um dos piores. Ele vai escolher dos piores. Mas olha que turma que ele está levantando. Olha que gente que ele está escolhendo, é um contrassenso absurdo. E com esse movimento de Jesus, ele não agrada nem os líderes religiosos e também não agrada o povo. Você imagina, isso me impressiona de Jesus. Isso me impressiona, porque não é seguidor do bom senso em muitas coisas. E principalmente na escolha dos discípulos, ele faz algo que ficaríamos espantados se tivéssemos e conseguíssemos entender como aquele povo pensava. E hoje mesmo as escolhas de Jesus nos surpreenderiam, porque ele não vai no melhor, naquele que você apontaria, esse aqui, ó, escolhe esse aqui vai dar bom, fala bonito. O cara, não, Jesus disse, não, eu quero aquele ali, aquele cara complicado, eu quero aquele cara detestado, eu quero aquele cara complicado. E essa é a minha história. É a sua história. Jesus, ele escolhe aquelas pessoas que o mundo não escolheria. Eu tenho certeza que se alguém chegasse na minha rua e fosse escolher um cara para ser discípulo de Jesus, na minha vizinhança, não teria me escolhido. Eu seria a última pessoa a ser escolhida. Mas eu fui o primeiro a ser escolhido, porque eu era o pior. Outros depois vieram de mim naquela rua, hoje eu sei com alegria
que entregaram sua vida para Jesus. Mas o primeiro foi o mais doente de todos. E aí Jesus segue falando. Os fariseus ficam perguntando o que é isso que estão fazendo. E aí Jesus responde o seguinte: porque ele come com cobradores de impostos e pecadores. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, a igreja é um lugar para doente. E a pior coisa que nós podemos fazer na nossa vida espiritual é negar que nós somos doentes. A pior doença que pode acontecer a nós é nós negarmos que nós somos doentes. Não há nada que Jesus possa fazer na tua vida, não há nada que Ele possa realizar em ti, se não começar com uma percepção profunda no seu coração que você é doente. E quando eu falo para você, olha o meu dedo apontando aqui para você, eu estou falando para mim. Nenhum de nós aqui, nessa comunidade, podemos receber nada de Jesus, podemos ser tocados na nossa vida se nós não admitimos a nossa doença. E nós temos uma cultura que se estabeleceu nesse país, que é uma cultura de justiça própria em nome de Deus através da política. Eu tenho vergonha de gente que apoia esse tipo de evangelho. De nós somos superiores e nós temos que liquidar com os nossos inimigos em nome de Jesus. O cidadão de bem. Eu sou um cidadão de bem. Pode ser que você seja um cidadão de bem, você não seja criminoso. Glória a Deus que você não é criminoso, que você não está matando, não está roubando, não está se prostituindo, como tem aquele discurso. Não roubo, não mato, não me prostituo. Mas eu quero te dizer que o evangelho só faz sentido para quem reconhece que está doente. Mesmo que você seja um cidadão que não faz mal à sociedade, eu quero te dizer e quero te lembrar que essa sociedade que nós estamos é uma sociedade doente. Se nós estamos muito bem adaptados a essa sociedade, se nós não nos sentimos incomodados nessa sociedade, é bem provável que nós sejamos participantes tácitos da sua doença. Se nós não nos sentimos perturbados com a maldade que vaza das conversas das pessoas nas esquinas, perto de nós, nos jogos de futebol, os desejos revelados nos momentos de intimidade, se nós não nos sentimos incomodados com isso, é porque nós já estamos cedendo, mergulhando na maldade comum. E aí a gente diz, não, eu sou cidadão de bem, é claro, nessa régua a gente se sente cidadão de bem. Os fariseus se consideravam cidadãos de bem, o cidadão comum de Israel se considerava cidadão de bem, e Jesus disse assim, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. E sabe o que fizeram os cidadãos de bem com Jesus? Consideravam Jesus louco. Olha só. Gente bem, moralmente estabelecida, consideravam Jesus louco. E não somente isso. Consideravam Jesus louco, mentiram sobre Jesus e crucificaram o autor da vida. Vejam só. Gente respeitável da sociedade, gente bem vestida, gente bem perfumada, gente educada, gente que se considerava moralmente superior. E muitas vezes nós aplaudimos esse discurso de moralidade superior dentro do Brasil, mas isso não é evangelho. O evangelho
toma como ponto de partida. Você é de Jesus? Quantos são de Jesus? Aleluia! Você é doente. Eu sou de Jesus, eu sou doente. Começa aí. Porque ele veio para quem? Para os doentes. Então, se você é de Jesus, você abraçou, você é doente. Você admitiu sua doença. Isso é o primeiro passo que tem que ter. Está entendendo como é que é? Tem muitos pastores se matando. Muito suicídio de pastor nesse tempo. Sabia? Eu dói meu coração. Outra vez, ano passado, pastor aqui de Rio Grande se matou. Gente pipocando. Santa Catarina, São Paulo. Sabe por que esses pastores se matam? Tem uma palavra para suicídio. A gente conversava aqui, tivemos uma palestra sobre suicídio aqui. Várias palestras estão sendo dadas sobre suicídio. Há uma palavra que define. Uma palavra: desamparo. Quer dizer que esses pastores, eles se sentiram desamparados. Eles aprofundaram o senso de que ninguém se importava com eles e que suas vidas não eram importantes. Eu ouço, às vezes, os relatos das pessoas. Sabe por que isso? Porque nós temos uma cultura que não podemos dizer que somos doentes, que não podemos admitir que temos problemas, que temos problemas em casa, que temos problemas no casamento, que temos problemas com os nossos filhos, que temos problemas pessoais, que às vezes não nos entendemos, que temos crises ministeriais. Temos que ser perfeitos, temos que dizer as coisas certas, e daqui a pouco uma pessoa precisa abrir seu coração, o pastor precisa abrir seu coração. Para quem que o pastor vai abrir o coração? Para quem você vai abrir o seu coração? Para quem você vai dizer essas coisas loucas que estão aí dentro da sua cabeça? Para quem você vai dizer? Nós só vamos começar a poder dizer isso, nós só vamos romper o sentimento de desamparo quando nós entendemos e criamos a cultura cada vez mais profunda dentro do nosso coração de que a igreja é um lugar para doentes. Nós estamos em processo de cura. O que eu estou dizendo? Aí daqui a pouco você está pensando, que é isso, pastor? Então quer dizer que o hospício geral aqui... Não, nós estamos num processo de cura. E cada pessoa está num nível diferente. E cada pessoa traz cargas. Você não sabe a história de algumas pessoas. Às vezes você condena as atitudes de certas pessoas dentro da igreja. Você não sei o que essa pessoa faz aí. Eu não sei porque que se comporta, você não sabe a história. E muitas vezes eu sei a história. E as pessoas são impacientes e não têm ideia de quão profundas são as chagas, as doenças, as dificuldades dessa pessoa. Isso não tira a responsabilidade, mas a gente parte desse ponto de partida. Somos doentes. Eu sou doente. Em algum nível, sou doente. E estou sendo tratado pelo Senhor. Daqui a pouco dá uma quebra. Você já se decepcionou com alguém aqui da igreja? Levanta a mão aí, bem sincero. Se você não se decepcionou, é porque você não está se envolvendo bem com as pessoas. Porque o normal é se decepcionar. E quando você se decepciona, você tem que lembrar, você está num lugar de doentes. E que você também está sendo tratado. E quando a gente nega isso, aí a gente dá o espaço para a hipocrisia. Aí a gente dá o espaço para a gente esconder o que a gente tenta, a minha família. Aí a gente só conta as coisas boas da nossa família. É porque a minha filha. Porque o meu filho veio aqui e me deu. Tá, beleza, conta as coisas boas, beleza. A gente conta.
Olha, meu filho fez isso para mim, minha filha fez isso para mim, mas e aí as coisas ruins? E os problemas? Quando é que a gente vai falar? Para quem a gente vai falar? O processo de discipulado dentro da igreja é um processo no qual nós expomos nossas doenças e deixamos Deus nos tratar. Tem muita gente que nesses tempos só vê pregação pela internet. Mas por isso que não é suficiente. Porque a gente precisa essa convivência entre os doentes que Deus planejou, que Deus construiu, para que nessa convivência entre doentes nós possamos ser tratados por Deus. Nós possamos ser ministrados por Deus. Nós possamos ser confrontados. Daqui a pouco você diz assim, eu não tenho inveja. Mas daqui a pouco você convivendo aqui dentro com um irmão, e aquele irmão que começa a fazer aquilo que você faz, você começa a ver que é invejoso. Eu não tenho amargura nenhuma. E aí daqui a pouco um irmão fala com você de um jeito, você fica ferido, e você vê que tem essa doença. Eu não sou ingrato, mas daqui a pouco você esquece quem te ajudou. A gente começa, eu não sou avarento, mas aí você percebe que não quer saber de contribuir, de ajudar ninguém. Achamos que não temos as doenças, mas o convívio nos expõe quem nós somos. E não precisamos nos desesperar, porque Jesus sabe de tudo isso, de cabo a rabo. Ele não fica impressionado com os seus aleluia. Teve uma época da minha vida cristã que a gente precisava ter um desempenho cultico. A gente tinha que mostrar que era sapatinho de fogo. Oh, aleluia! Oh, esse tem o Espírito Santo. Então o cara dava uma coisa assim e tu, esse aí tem o poder de Deus. Esse tem as coreografias. Jesus conhece as tuas doenças, querido. Não há nada que impressione Jesus. Ele sabe que Ele te chamou, porque você é doente mesmo. Ele sabe que tocou no teu coração, você de alguma forma se sentiu atraído, porque você disse aqui, eu posso ter cura. Esse homem é o único homem certo, esse homem é Deus. Jesus nos atrai por causa disso. Porque Ele é justamente a medida certa de todas as coisas. E por isso mesmo, chamado de louco. Um dos homens que mais ousou ser como Jesus foi Francisco de Assis. Francisco de Assis abandonou tudo, largou tudo o que tinha, toda a sua riqueza. E não andava com nada, não se prendia a nada a não ser em Deus. As pessoas chamavam ele de louco. Mas ele era o mais certo de sua geração. Leiam a história de Francisco de Assis. De São Francisco de Assis. Ah, mas é católico, não tem problema. Leiam a história. E vocês vão ver um homem totalmente ligado com Deus e desprendido. Louco. Porque quanto mais nesse mundo você fica curado, quanto mais curado você fica, mais de louco te tomam. Daqui a pouco você recusa uma promoção no seu trabalho. Porque você quer servir a Deus. Porque você quer ter tempo para servir a Deus. Mas essa promoção todo mundo quer. Louco, abraça essa promoção. Não quero. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero servir mais a Deus. Eu não quero encher as burras de dinheiro. Louco. Absolutamente louco. Aí você lê aquele texto bíblico de José. Ele está na casa da mulher de Potifar. E ali a mulher de Potifar, bonitona, começa a se insinuar para ele. A mostrar o seu corpo, perfumada, bonita. Vamos, José,
Vamos brincar de amor. Vamos, José, vamos, Zezinho. Daqui a pouco ela pegava uma intimidade com José. E aí José diz, não quero não. E aí chega uma hora que ela gruda nele. Agora tu vai. E quando ela se abraça nele, aquele homem se apavora, não, e se manda. Aí o doente dessa época lê um texto desse assim, esse José era bobo mesmo. Podia ter aproveitado um momento ali, louco. Por quê? Porque o mundo está doente. Alguém pega um dinheiro, deixa num táxi, num Uber, 200 mil reais. Aí o cara vai lá e devolve o dinheiro. Louco. Você é louco. Por que é louco? Doente. Esse mundo. Tem um canal aí, nem me lembro qual é o canal, que às vezes eu e a Cláudia vemos, e vemos o pessoal fazendo cirurgia plástica. Todo mundo com uma cara de felino. Fica com os lábios, parece que é um jegue, e o olho de felino. E o narizinho de periquito. Pessoas bonitas. Eu quero a harmonização facial, meu Jesus amado. É a desarmonização facial. Então, o cara é doente. O nosso mundo paga milhões de dólares, ou milhas de dólares, para que o seu rosto bonito se transforme naquela caricatura. E aí, quando o nariz já não pode mais, já está caindo o nariz, eles querem mais. Eu quero fazer outra cirurgia. Doente o nosso mundo. Mas quando você olha essa doença, não se esqueça que você tem que se olhar no espelho e ver a sua doença. E esse é o ponto de partida. Não querer esconder essa doença. E nós temos que ter cuidado, como igreja, nesse processo que nós estamos sendo curados. Presta atenção, tem muita coisa que você mudou. Quantas pessoas aqui podem dizer, pastor, eu mudei muita coisa. Mas não acabou ainda. Deixa eu dizer uma coisa, não acabou. Você se livrou do vício? Eu queria parar de fumar, parei de fumar, aí agora você se acha proprietário da virtude. Tem muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa para ser curada, nós estamos num processo longo. Muito, muito longo. Tem muita coisa. Só vai terminar lá no céu. Então nós temos que ter cuidado. Presta bem atenção, igreja. Nós temos que ter cuidado de não queremos ser proprietários da virtude. E isso é uma coisa que tem acontecido no meio evangélico muito comum. Serem proprietários da virtude. Nós somos os bons. E aqueles que estão atrás de nós e falam mal de nós são os ruins. Às vezes quem fala mal de nós fala com verdade. Às vezes mentem, às vezes falam a verdade. Ninguém é proprietário da virtude, isso é um problema brasileiro, hein? Quem está na esquerda, presta atenção nisso, que vai para pau para todo mundo. Quem está na esquerda acha que protege as minorias, acha que protege os homossexuais, mas defendem um bandido, defendem um corrupto. Se acham proprietários da virtude. Quem está na direita também se acha proprietário da virtude, e o pior é que usa o nome de Deus. Diz o nosso presidente que acabou a corrupção no Brasil. Que coisa! Olha só, não importa quem você defende, tem mentira aqui na esquerda e tem mentira aqui na direita. E a direita não é proprietária da virtude, e nem a esquerda é proprietária da virtude. São todos doentes. Não caia nessa cilada, meu irmão, porque quando a gente abraça e essas ideologias políticas proprietárias da virtude, esse discurso proprietário da virtude,
nós nos tornamos fariseus e matamos a Jesus no nosso coração. Nossa fé vaza uma arrogância. Por isso o Evangelho me faz ficar livre dessas paixões. Quando o cara diz que é a alma mais limpa do mundo, quando uma pessoa diz que é o destruidor da corrupção, eu sei que ali está um doente dos piores. E não proteja só porque é do seu lado, daquilo que está aliado com você. O Evangelho tem que nos fazer enxergar esse mundo. Estamos aqui, admitimos a doença. Tem gente que está lá tentando ser proprietário da virtude. Deixa eles serem o que eles são. Mas você não pode cair nessa. Você não pode achar que é proprietário da virtude. Você não pode achar que está com toda essa bola, não, porque você está cego. Você está cego. E os seus pecados, se dão uma revirada nos seus pecados ou não? Deu uma revirada nesse baú aí, forte. Por isso que Jesus nos chama. Ele nos chama. Ó, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. E quando Ele nos chama, Ele vai começar a fazer uma mexida. Ele vai começar a tirar esse baú. Vamos trazer esses esqueletos aí do armário. Pá! Olha aqui esse esqueletinho. Tem que tratar isso aqui, hein? Está escondidinho, meu filho. Isso aqui está podre. Vamos curar isso aqui. E Jesus vai tratando. Vamos limpar isso aqui. Nós temos que entender isso. Temos que nos abrir para isso. Esse é o ponto de partida para que a gente possa andar realmente. E possa ver a obra de Deus se manifestando na nossa vida. O médico ferido nos cura. Cristo assume nossa doença. Ele assume nossa doença. Porque aí então, ele é acusado, ele é repelido, ele é machucado, como se ele fosse o pior de todos os homens. Ele, o único correto, santo, puro, ilibado, ele é achincalhado, ele absorve a nossa doença. Cristo absorve a nossa doença e aquilo que nós somos, totalmente, e nos outorga, e nos acolhe, e nos dá a sua cura. Recebe nossa doença e nos dá a sua cura. Tem um germe de cura aí dentro do teu coração. Quando Jesus te acolhe, Jesus coloca um germe, uma semente de cura. Nós não podemos abafar essa semente de cura com essa pretensão de sermos absolutamente corretos e melhor do que os outros. Precisamos ter essa humildade, porque Jesus demanda isso para que a gente possa andar bem. Eu sempre tenho procurado isso na minha vida. E toda vez que eu saio disso aí, eu fico cego para aquilo que eu sou, para os meus problemas. Então, quando eu fico aqui, olhando demais, condenando demais, me amargurando demais, tem pessoas que vivem amarguradas com o problema dos outros. Sabe, eu vejo que tem pessoas amarguradas. Mas olha, fulano de tal faz isso. Pessoas que são indignadas com a injustiça, isso é bom. Agora, pessoas que estão adoecendo por causa disso é porque estão olhando pouco para dentro de si mesmos. Às vezes você está assim, ó, olha aqui, está apontando, e está apontando, e está apontando, só que você está apontando e está esquecendo que é doente. Cuidado, não fica muito entusiasmado, não sobe muito em cima desse palanque, não sapateia muito, que você é doente. E lembra quando eu digo você, eu estou falando de mim também. Para você não achar o pastor hoje, está se achando? Não, não me acho, não tenho essa pretensão. E eu espero que nenhum de nós tenhamos essa pretensão e nenhum de nós se contamine com esse espírito no Brasil, de proprietário da virtude. As coisas estão erodindo, as coisas estão se desmanchando, e as pessoas estão se apresentando como proprietários da virtude. Mas Jesus é bom.
Jesus acolhe esses levis da vida. Esses caras que todo mundo disse assim, isso aqui não tem jeito, isso é escória. Aí ele diz, segue-me. Mas seguir Jesus quer dizer, abandona o que ficou. E abandonar o que ficou é a nossa cura. Aquilo que você está grudado, o que você tem estado grudado que te impede de servir a Jesus? Abandona. Segue a Cristo. Segue em frente. Para que essa cura comece a fazer parte da nossa vida. E quero te dizer, presta bem atenção. Quanto mais você andar com Jesus, mais as pessoas vão te chamar de louco. Vão dizer, que insanidade essas suas decisões. Tenha certeza disso. Você vai agir na sua família, vão dizer para você, isso é uma insanidade, o jeito que você está tratando os filhos. O jeito que trata a sua esposa, isso é uma insanidade. Sabe, esse conceito entra para dentro do nosso casamento, que é o mais claro possível para influenciar o nosso casamento. Tem muitas pessoas que têm a ideia da alma gêmea. Tem namorados aqui. Pior coisa que tem é acreditar na alma gêmea. O casamento são dois doentes se unindo. Não é, Neia? É. Dois doentes. Então você que é filho, às vezes olha o seu pai e sua mãe e diz, meu Deus do céu. São dois doentes. Duas caveiras que se amam. E é nesse processo desses dois doentes aí que Deus vai trabalhando. Agora, quando os dois assumem que são doentes, aí eles começam a ser curados. Quando é que dá o maior problema? Quando é que os conflitos no casamento não se solucionam? É quando tem um que acha que não é doente. Se tem um que não se acha doente, é um horror. Agora imagina dois que não se acham doentes. Aí sim, não tem jeito. Aí brigam do começo ao fim, porque os dois estão sempre certos. Eu sou sadio, tu é doente. Agora, quando eu entendo que eu sou doente, os conflitos têm menos poder de se perpetuar. Porque eu vou lá e fico pensando, poxa vida, eu sou doente também, né? Eu sou doente. Hã? Olha aí para o seu esposo, eu reconheço, eu sou doente. Fala aí para o seu esposo, para a sua esposa. Tem coragem ou não? Tem coragem ou não tem coragem? Eu já aconselhei gente. Às vezes vem pessoas aconselham, meu casamento, sei o quê, blá, blá, blá. Você casou com uma pessoa do mesmo nível de maturidade que você tem. Mesmo que você pense que não. Você se sente atraído por pessoas que estão no mesmo nível de maturidade. Ah, não é? Pensa bem. E nós temos que deixar Deus trabalhar com a nossa vida. Temos que deixar que Deus faça a gente parar um pouquinho. Porque para a gente ter essa percepção, a gente precisa parar. Aqui, ó. Tem gente que está aqui, ó, porque não quer ver, não quer se enxergar. Então, ativismo, ativismo, ativismo. Do começo ao fim. Começa o dia, continua o dia aqui. Por quê? Porque não quer reconhecer que é doente. Não quer se enxergar. A gente quer se enxergar um pouquinho melhor, mas a gente não precisa. Sabe por quê? Porque Cristo nos ama. Maltrapilhos mesmo. Eu ouvi uma vez, não sei se está aí. Aí, ó. Esse é um grande escritor que eu gosto muito. Que ele escreve com uma propriedade muito grande, uma sinceridade. Cara que escreveu livros famosíssimos, influenciou muita gente, C.S. Lewis. Quem conhece Nárnia sabe que ele escreveu. Ele disse, pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático.
E ali encontrei o que me assustou, um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Você acha que é diferente disso? Não. Precisamos da cura. E que bom, Jesus é a cura. E como diz o Lulu Santos, o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Amém? Profeta também. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantas coisas boas nesse mundo, como o casamento, se destroem por causa da nossa doença. Eu hoje li uma manchete do Porchat. Quem é que conhece o Fábio Porchat? Ele diz assim: ter filhos é um inferno. Eu não quero. Ter filhos é um inferno e só atrapalha. É isso que ele diz. Esse é uma referência, todo mundo gosta do Porchat, não digo para não gostar, não digo para não rir, não é nada disso. Mas está aí. Esses são os que fazem a cabeça das pessoas. Ter filho é um inferno e só atrapalha. Vai lá e lê. Essa é a mentalidade, é o egoísmo no último ponto. E essa é uma geração doente. A gente precisa dos óculos da palavra de Deus para enxergar. Chegar perto de Jesus, meu Deus, isso é uma doença. Isso é ruim pra caramba. Eu não quero para mim. E é isso que Jesus, quanto mais perto de Jesus a gente chega, mais essa sanidade começa a chegar. Amém? Mas não acha que você está muito na frente, não. Também não se acha muito. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos nossa doença. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós tentamos disfarçar. Usamos a linguagem religiosa, usamos de artifícios, de maquiagens, de cosméticos, das maiores farsas, Senhor, porque não queremos aceitar o fato de que somos doentes. Mas nós nos alegramos, Senhor, que podemos descansar, nos desarmar contigo e reconhecemos, Senhor, somos doentes. Nós precisamos da tua cura. Ódios mimados, ambições loucas, luxúrias, Senhor, nos cura e seremos curados. Toca-nos com tua mão, mostra-nos a tua luz. Senhor, coloca essa luz cirúrgica em nós, para que nós possamos enxergar. Coloca o teu bisturi e faz essa cirurgia que precisamos tanto, Senhor. Mexe nos nossos corações, pela tua presença. Transforma a nossa vida, Senhor. E que nós jamais carreguemos dentro de nós a presunção de que somos mais sadios, que somos mais elevados do que outros seres humanos. Que nós não venhamos a criar esses elitismos que são absolutamente sem cabimento, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Que sejamos um povo que admite sua doença e que acolhe outros doentes para ajudar, para ser canal, para ser trabalhado e para trabalhar na vida deles também. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Amém, queridos? Vamos sentar, nós temos novidades